Julia Quinn, série Os Rockbees, livro 2, Um marido de faz de conta, capítulo 13. Costumo esperar a sua resposta antes de começar outra carta. Mas como já faz semanas que não tenho notícias suas, Edward está insistindo para que eu tome a iniciativa e lhe escreva. Contudo, não há muito a dizer. É aterradora a quantidade de tempo que passamos aqui, só esperando ter o que fazer, ou marchando. Mas presumo que você não queira ler uma página inteira de abstrações acerca da arte e da ciência do bom marchar. Carta de Thomas Redcourt à irmã, Cecília. O Harlem era exatamente como Edward esperava. A enfermaria era tão rudimentar quanto advertira o Major Wilkins. Mas a maior parte dos leitos estava vazia, graças a Deus. E mesmo assim, Cecília ficou horrorizada com as condições do local. Levaram certo tempo para encontrar o encarregado e tiveram de recorrer a uma boa dose de bajulação para convencê-lo a verificar os registros. Entretanto, conforme previra Wilkins, não havia menção a Thomas. Cecília perguntara se não seria possível que algum paciente não tivesse sido registrado, e Edward não podia culpá-la. A julgar pela falta de limpeza do local, a organização da enfermaria não inspirava muita confiança. Contudo, se havia algo em que o exército inglês nunca falhava, era no gerenciamento dos registros. A lista de pacientes era a única coisa impecável naquela enfermaria. Cada página do registro era organizada em colunas muito precisas, e cada nome vinha acompanhado de patente, data de admissão, data e motivo de partida, além de uma breve descrição do ferimento ou da doença. Como resultado disso, eles agora sabiam que o soldado Roger Gunnelly, da Cornualha, tinha se recuperado bem de um abscesso na coxa esquerda e que o soldado Henry Wilterrax, de Manchester, fora a óbito em decorrência de um tiro no abdômen. Contudo, nada de Thomas. Tinha sido um dia longo. As estradas de Nova York até o Harlem eram horríveis, e a carruagem que Edward arrumara não ajudava nem um pouco. Contudo, depois de um belo jantar na taverna Francis, Cecília e ele já estavam se sentindo refeitos. A terrível umidade do dia anterior havia arrefecido, e à noite, uma leve brisa carregava o cheiro salgado do mar, de modo que eles pegaram a rota mais longa para Devil's Head, caminhando devagar pelas ruas, já quase vazias, da parte sul da ilha de Manhattan. Cecília seguia com a mão enfiada na dobra do braço de Edward, e embora mantivesse uma distância respeitosa um do outro, cada passo parecia aproximá-los mais. Se não estivessem tão longe de casa, se não estivessem no meio da guerra, teria sido uma noite perfeita. Caminharam em silêncio pela orla, admirando o mergulho das gaivotas. E então Cecília disse: "Eu gostaria..." Mas não terminou. "Gostaria de quê?" perguntou Edward. Ela ficou um tempo sem dizer nada, e quando falou, a resposta veio acompanhada de um meneio de cabeça pesaroso. "Eu gostaria de saber quando desistir." Ele sabia o que deveria fazer. Se fossem personagens de uma peça ou protagonistas de um romance heróico, ele diria que eles nunca deveriam desistir, que deveriam manter acesa a chama da esperança no coração e que deveriam procurar Thomas até a última pista. Mas ele
jamais mentiria para ela e não queria oferecer falsas esperanças. Por isso, acabou dizendo apenas: eu não sei. Como se tivessem feito um acordo silencioso, foram reduzindo a velocidade até parar. Detiveram-se lado a lado, olhando o mar, banhados pelas últimas luzes do dia. Cecília rompeu o silêncio. Você acha que ele morreu, não acha? Eu acho que Edward não queria dizer aquelas palavras. Não queria nem mesmo pensar naquilo. Sim, acho que ele provavelmente está morto. Ela assentiu, e seus olhos marejados estavam mais cheios de resignação do que de tristeza. Edward não sabia por quê, mas isso era ainda mais devastador. Talvez fosse mais fácil se eu pudesse ter certeza, disse ela. Não sei. Perder a esperança ou lidar com a inevitabilidade da verdade não é uma escolha fácil. Não. Cecília ficou pensando naquilo por um longo tempo, sem nunca tirar os olhos do horizonte. Por fim, quando Edward estava começando a achar que ela tinha desistido do assunto, ela falou: acho que eu preferiria saber. Ele assentiu, embora ela não estivesse olhando para ele. Acho que concordo com você. Então ela se voltou para ele. Só acha? Não tem certeza? Não. Eu também não. O dia de hoje nos decepcionou, murmurou ele. Não. Cecília o surpreendeu com a negativa. Só ficamos decepcionados quando esperamos um desfecho diferente. Ele a encarou. Nem precisou enunciar a pergunta em voz alta. Eu já sabia que era pouco provável que tivéssemos alguma notícia de Thomas, afirmou ela. Mas não podíamos deixar de tentar, não é? Ele tomou a mão dela. Não podíamos deixar de tentar, repetiu ele. Nesse instante, algo ocorreu a Edward. Hoje, eu não senti dor de cabeça. Os olhos dela se iluminaram de alegria. Oh, é mesmo? Que maravilha! Por que não disse antes? Ele coçou a nuca distraído. Acho que só me dei conta disso agora. Que coisa maravilhosa, falou ela. Fico tão feliz. Ela ficou na ponta dos pés e deu um beijo impulsivo na bochecha dele. Estou muito feliz, afirmou ela outra vez. Não gosto de vê-lo sofrer. Ele levou a mão dela aos lábios. Eu jamais conseguiria suportar se nossos papéis estivessem invertidos. Era verdade. Só de pensar no sofrimento de Cecília, era como se o coração dele fosse esmagado por um bloco de gelo. Ela deu uma risadinha. Semana passada, quando fiquei doente, você foi um enfermeiro e tanto. Pode até ser, mas prefiro não ter que passar por isso de novo. Então, trate de cuidar da saúde, sim? Ela olhou para o chão, com uma expressão quase tímida, e então estremeceu. Está com frio? Perguntou ele. Um pouquinho. É melhor voltarmos logo para casa. Casa? Ele respondeu com uma risadinha. Confesso que jamais pensei que chamaria de casa um lugar com um nome que significa cabeça do diabo. Ambos explodiram em uma gargalhada. E Edward pegou o braço dela, puxando-a de volta para o caminho que levava ao hotel, que ficava a poucos minutos de onde estavam. Caminharam sem prestar muita atenção.
Mas seus pais os carregaram de volta ao Devil's Head. Lá, doce lá. Ele abriu a porta para ela. Lá, doce lá. No salão principal do hotel, a multidão parecia estar mais agitada do que de costume. Edward pôs a mão nas costas de Cecília, na altura da cintura, e a conduziu pelo caminho até a escada. Ele sabia que não podia esperar acomodações melhores do que aquela, mas mesmo assim, estava longe de ser um local apropriado para que uma dama fixasse residência. Se estivessem na Inglaterra, ele jamais... Edward espantou o pensamento. Não estavam na Inglaterra. A regra normal não se aplicava ali. Normal. Ele nem lembrava mais o que aquilo significava. Estava se recuperando de um ferimento na cabeça que apagara 3 meses de sua vida. Seu melhor amigo tinha desaparecido de forma tão absoluta que nem mesmo o exército notara sua ausência. E em algum ponto de um passado não tão distante, casara-se por procuração com uma mulher. Um casamento por procuração? Céus! Os pais dele ficariam perplexos. Bem, da verdade, ele também estava. Edward não era como Andrew, seu impetuoso irmão mais novo, que desafiava as regras só por diversão. Quando se tratava das coisas importantes da vida, ele preferia fazer tudo de maneira mais apropriada. Não sabia nem se um casamento por procuração poderia ser considerado legítimo à luz da lei da Inglaterra. O que trazia uma outra questão. Algo naquela história toda não cheirava muito bem. Edward não sabia o que Thomas poderia ter dito ou feito para induzi-la a se casar com Cecília. Mas tinha a sensação de que ainda havia algo que ela estava escondendo dele. Era muito possível que ela mesma não soubesse da coisa toda. Mas a verdade jamais viria à tona até que Edward recuperasse a memória. Ou até que encontrassem Thomas. Àquela altura, ele já nem tinha certeza de qual das duas hipóteses era mais improvável. Edward. Ele despertou de seu devaneio e se concentrou em Cecília. Ela estava ao lado da porta do quarto deles, com um leve sorriso divertido nos lábios. Aí está você, com essa cara outra vez, disse ela. Não é de quando está tentando se lembrar, mas é de quando está fazendo muito esforço para pensar em algo. O comentário não o surpreendeu. Muito esforço para pensar em nada, mentiu ele, pegando a chave do quarto. Não queria revelar suas suspeitas. Ainda não. Edward não duvidava dos motivos pelos quais Thomas teria arranjado aquele casamento. O amigo tinha um bom coração. Certamente queria o melhor para a irmã. Mas se Thomas tivesse usado argumentos pouco legítimos para convencer Cecília a se casar com ele, ela ficaria possessa. Edward pensou que talvez devesse estar se esforçando mais para descobrir a verdade. Mas, para ser honesto, ele sentia que estava lidando com problemas mais importantes. E, no fim das contas, gostava de estar casado com Cecília. Por que diabos correr o risco de comprometer o feliz equilíbrio que eles tinham desenvolvido juntos? Exceto por um único motivo. Ele estava ansioso para fazer amor com a esposa. Já era hora. Tinha que ser. O desejo que sentia, aquela atração, tudo aquilo dentro dele estava a ponto de explodir desde o instante em que ele a vira. Talvez
fosse porque ele tinha deduzido quem ela era a partir da conversa com o Coronel Stubbs. Talvez fosse porque, até da cama do hospital, ele tenha conseguido sentir a preocupação e a devoção dela. Quando abriu os olhos e a viu pela primeira vez, cheia de preocupação e surpresa, ele havia sentido uma torrente inacreditável de leveza, como se o ar ao redor viesse sussurrar em seu ouvido. É ela. Ela é a mulher da sua vida. E embora estivesse terrivelmente fraco, ele a desejara naquele mesmo instante. E então, depois de tantos dias, ele podia ainda não ter recuperado todas as forças, mas já estava bem, o suficiente. Ele a encarou. Ela ainda sorria, estudando como se tivesse um segredinho delicioso, ou como se achasse que ele tinha. Em todo caso, ela parecia estar se divertindo um bocado, analisando-o com a cabeça inclinada para o lado. Vai destrancar a porta ou não vai? Ele abriu a porta, ainda fazendo muito esforço para pensar em nada. Provocou ela, enquanto ele lhe dava passagem. Não. Ele estava se perguntando se ela tinha noção da delicada dança que eles executavam toda noite na hora de dormir. Ela, engolindo em seco de nervoso. Ele, roubando olhares. Ela, agarrando com pressa o único livro que possuíam. Ele, estudando com atenção os pelos que tinham grudado, ou, na maioria das vezes, não tinha grudado, em sua casaca vermelha. Toda noite, Cecília fazia o que tinha que fazer, preenchendo o quarto com sua conversa nervosa, e só se tranquilizava quando ele se deitava do lado oposto da cama e desejava boa noite. Ambos sabiam o que aquilo realmente queria dizer. Hoje não. Ainda não. Será que ela tinha percebido que ele também estava esperando por um sinal? Um olhar, um toque, qualquer gesto sutil que ela faria para indicar que estava pronta. Porque ele estava pronto. Mais do que pronto. E ele achava que talvez, ela também estivesse. Embora ela mesma ainda não soubesse. Assim que entraram no minúsculo quarto, Cecília correu para a bacia na mesa, que, conforme ela solicitara ao hotel, era enchida com água todas as noites. Vou apenas lavar o rosto, disse ela, como se o óbvio precisasse de explicação. Como se ele não tivesse passado todas aquelas noites observando enquanto ela jogava água no rosto. Enquanto ela fazia a sua ablução, ele abriu os botões no punho da camisa e sentou-se na beira da cama para tirar as botas. Achei o jantar delicioso, comentou Cecília, dando uma brevíssima espiada por cima do ombro, antes de ir buscar a escova de cabelo no guarda-roupa. Eu também, respondeu ele. Era tudo parte do dueto deles. Passos em uma intricada coreografia que evoluía para o momento em que eles iam dormir em lados opostos da cama e que terminava só no dia seguinte, com ele fingindo que não acordava todas as manhãs com ela nos braços. Ela estava verificando se ele estava se comportando de maneira diferente, avaliando suas expressões e movimentos. Ele não precisava que ela lhe contasse isso. Sabia que era verdade. Os olhos dela eram translúcidos como vidro, de um verde água luminoso, e ela era incapaz de esconder seus sentimentos. Ele não conseguia nem imaginar Cecília tentando guardar um segredo, pois tudo haveria de ficar evidente em seu rosto, naqueles lábios fartos que nunca sossegavam, mesmo quando ela estava calada. Sua face nunca abandonava os mais sutis traços de movimento. Senho franzido, lábios entreabertos,
só o suficiente para permitir a passagem de um sopro de ar. Ele não sabia se todos reparavam nessa característica. À primeira vista, ela podia parecer serena. Contudo, sob um olhar mais atento, um olhar que se dispusesse a ir além do rosto oval e das linhas capturadas daquele retratinho chinfrim que Edward passara tanto tempo estudando. Era então que se percebia. Viam-se os minúsculos sinais de movimento, dançando no compasso dos pensamentos dela. Às vezes, Edward achava que poderia observá-la eternamente, sem nunca se entediar. Edward. Ele piscou, atônito. Ela estava sentada, à pequena penteadeira, olhando com curiosidade. Você estava me encarando, falou ela. Ela tinha soltado o cabelo. Não era tão comprido quanto ele imaginara naquele dia, ainda no hospital, quando fios rebeldes se soltaram de seu penteado. Noite após noite, ele a admirava enquanto ela escovava os cabelos. Os lábios, contando em silêncio o número de escovadas. A cada passada, a textura e o brilho das madeixas se modificavam de uma maneira quase hipnótica. Edward, pego em devaneios mais uma vez. Desculpe, disse ele. Estou meio perdido em pensamentos hoje. Imagino que esteja cansado. Ele tentou não ver o significado demais naquela afirmação. Eu estou, disse ela. Aquela frase de 2 palavras era muito simples, simplíssima. Foi um longo dia. Estou cansada. Mas ele sabia que havia muito mais por trás. Cecília vivia certificando de que ele não se exaurisse demais ao longo do dia. Então, certamente, havia uma sugestão de: se eu estou cansada, então você também deve estar. E então, a verdade vinha à tona. O cerne mais básico e essencial. Se eu disser que estou cansada, se você achar que eu não estou com vontade, posso, murmurou ele, estendendo a mão para a escova. O quê? Ele notou a pulsação se acelerar no pescoço dela. Ah, imagine. Não precisa. Já estou quase acabando. Você não chegou nem à metade. A perplexidade formou uma ruga na testa dela. Perdão? Contei 28 escovadas. Geralmente são 50. Ela ficou boquiaberta. Ele não conseguia tirar os olhos dos lábios entreabertos. Você sabe quantas escovadas dou no cabelo toda noite? Ele deu de ombros, despreocupado, mesmo que seu corpo estivesse todo retesado, com a visão de Cecília umedecendo o lábio superior com a língua. Você é uma criatura de hábito, comentou ele. E eu sou muito observador. Ela baixou a escova, como se interromper a rotina dela pudesse, de alguma maneira, mudar a pessoa que ela era. Não sabia que eu era tão previsível. Não é previsível, respondeu ele, estendendo o braço e pegando da mão dela a escova prateada. É consistente com... Antes mesmo que você pergunte, interrompeu ele com suavidade. Isso é um elogio. Você não precisa escovar o meu cabelo. Claro que preciso. Se bem me lembro, você fez a minha barba. É o mínimo que posso fazer para retribuir. Sim, mas eu não... Shhh. Ele a calou. E então pegou a escova
e a levou às madeixas que já estavam desembaraçadas e brilhantes. Edward, eu... 29, contou ele, antes mesmo que ela pudesse terminar de protestar. 30. Ele soube o exato instante em que ela, enfim, se rendeu. Sua coluna ereta, rígida como aço, se suavizou. E ela soltou um suspiro mínimo. Ele continuou contando para si mesmo. 32, 33, 34. É bom, não é? Uhum. Ele sorriu. 35, 36. Ele se perguntou se ela perceberia se passasse das 50 escovadas. Você tem alguém que cuide de você? Perguntou ele. Que pergunta boba, disse ela bocejando. Não acho boba. Todo mundo merece ser cuidado. Alguns mais do que outros, presumo. Thomas cuida de mim. Respondeu ela enfim. Ou cuidava. Já faz muito tempo, desde a última vez em que o vi. Eu vou cuidar de você, pensou Edward, num juramento silencioso. Quando eu estava doente, você cuidou de mim, da forma mais extraordinária. Ela se virou para ele, só o suficiente para que ele visse a expressão intrigada em seu rosto. Ora, mas é claro, nem todo mundo teria feito isso, observou ele. Eu sou sua... Ela não terminou a frase. 42, 43. Você é quase minha esposa, disse ele gentilmente. Ele só conseguia ver o contorno do rosto dela, nem mesmo o perfil inteiro, mas notou o instante em que ela perdeu o fôlego. Sentiu quando ela ficou imóvel. 48, murmurou ele. 49. Ela pegou a mão dele, mantendo-a ali. Estaria tentando prolongar aquele momento? Congelar o tempo para que ela não tivesse que encarar o movimento inevitável em direção à intimidade? Ela o desejava. Ele sabia que ela o desejava. Estava explícito nos gemidos suaves que ele ouvia sempre que eles se beijavam. Doces sons que ele duvidava que ela sequer percebesse que fazia. Sentiu o desejo dela quando seus lábios roçavam os dele, com curiosidade e naturalidade. Ele tomou a mão dela, que ainda cobria a dele, e a levou aos lábios. 50, murmurou ele. Ela não se moveu. Com passos suaves, silenciosos, ele foi até o seu lado, segurando a mão dela com a sua outra mão, de modo que pudesse deixar a escova na penteadeira. Mais uma vez, levou os dedos dela aos lábios, mas dessa vez puxou-a de leve, pedindo que se levantasse. Você é tão linda, sussurrou ele, mas sentiu que as palavras pareciam insuficientes. Ela era muito mais do que aquele belo rosto. Edward queria que ela soubesse disso, mas não era nenhum poeta e não conseguia encontrar as palavras, ainda mais com o ar à volta deles, ficando cada vez mais carregado de desejo. Acariciou a face dela,
deleitando-se na tez macia como seda sobre os seus dedos calejados. Ela o encarava, olhos muito abertos, e ele percebia que estava muito nervosa, muito mais do que seria de se esperar, considerando que haviam se tornado tão próximos nas semanas anteriores. Mas ele nunca se deitara com uma virgem. Talvez fosse sempre assim. Não é o nosso primeiro beijo, lembrou ele, roçando os lábios de leve nos dela. Ainda assim, ela continuava imóvel, embora ele quase chegasse a ouvir o coração dela, agitado no peito. Ou talvez estivesse sentindo a pulsação da mão dela na sua, do coração dela direto para o coração dele. Estava se apaixonando por ela. Não lhe ocorria nenhum outro motivo para que estivesse sentindo daquela maneira. Como se seus dias só começassem de verdade depois de vê-la sorrir. Ele estava se apaixonando por ela. Antes mesmo de se conhecerem. Ele já estava meio apaixonado. E talvez jamais se lembrasse dos eventos que o haviam conduzido àquele momento. Mas certamente haveria de se lembrar disso. Daquele beijo. Daquele toque. Daquela noite. Não precisa ter medo, murmurou ele, beijando-a outra vez, provocando os lábios dela com a língua. Não estou com medo. Contudo, havia uma nota de estranheza na voz dela, que foi o suficiente para que ele hesitasse. Edward ergueu o queixo dela, voltando seu rosto para o dele, e buscou, nos olhos de Cecília, algo que não conseguia definir. Seria muito mais fácil se soubesse o que estava procurando. Alguém já... Ele não queria nem dizer. Alguém machucou você? Ela o encarou, confusa, até o momento em que ele respirou fundo, preparando-se para explicar. Não, disse ela de repente, entendendo no último segundo e poupando-o do desconforto de ter que se explicar. Não, repetiu ela. Juro. O alívio atingiu o corpo de Edward como se fosse algo sólido. Se alguém a tivesse machucado, se alguém a tivesse estuprado, para ele, o fato de ela não ser mais virgem não teria a menor importância. Mas ele passaria o resto da vida caçando o desgraçado para entregá-lo à justiça. Qualquer outra alternativa seria inconcebível para o seu coração. Não, para a sua alma. Serei muito delicado, prometeu ele, acariciando de leve a linha do pescoço dela. E então, passa na clavícula nua. Ela ainda não tinha tirado a roupa do dia e vestido a camisola. E embora o vestido fosse mais justo, com botões e amarrações irritantes, por outro lado, havia mais pele à mostra, desde a linha do ombro até a curva suave dos seios. E foi exatamente ali que ele a beijou, no ponto em que a renda do corpete encontrava a pele nua. E ela ofegou, arqueando o corpo na direção dele, como por instinto. Edward, eu... Ele beijou o colo dela outra vez, aproximando-se da fenda entre os seios. Não sei se... E então passou o outro lado, plantando cada beijo como uma bênção macia. Um mero vestígio da paixão que ele via controlando a rédea curta. Os dedos dele tatearam até encontrar os cordões na parte de trás do vestido. E a beijou na boca, enquanto libertava o corpo dela devagar. Sua ideia inicial fora distraí-la com beijos,
Mas foi ele quem perdeu o rumo, no instante em que os lábios dela se entreabriram para os dele. Edward ficou cego de desejo. Assim como Cecília, o que começara como uma brincadeira sensual, logo se transformou em um jogo ardente. E em pouco tempo, ambos estavam devorando um ao outro, como se nunca mais fossem ter outra oportunidade. Edward não fazia ideia de como tirar o vestido sem rasgá-lo em algum ponto. O último resquício de razão em sua mente lembrou de que ela só possuía 2 vestidos em Nova York e que era importante que ambos continuassem em perfeitas condições. Por baixo do vestido, Cecília usava uma combinação fina, amarrada frouxamente na parte da frente, e os dedos dele estremeceram ao pegar uma das pontas do cordão. Puxou devagar e ficou observando o laço correspondente e ficando cada vez menor, até finalmente deslizar para fora do nó. Ele tentou puxar a gola da combinação para baixo, passando pelo ombro dela, a respiração se acelerando a cada centímetro de pele que expunha. É pelo outro lado, avisou ela ávida. O quê? Ela falara tão baixinho que ele mal tinha entendido. A combinação, explicou ela, sem olhá-lo direito nos olhos. É para tirar por cima da cabeça. A mão dele ficou imóvel e um sorriso brotou no canto de seus lábios. Estava tentando agir da maneira mais gentil e cavalheiresca possível. Mas lá estava ela, dando instruções de como desnudá-la. Ela era maravilhosa. Não, era magnífica. Ele nem conseguia acreditar como, antes daquele momento, tinha sido capaz de considerar a própria vida completa. Ela ergueu o rosto, olhando o meio de lado ao dizer: "O que foi?" Ele apenas balançou a cabeça. "Você está sorrindo", acusou ela. "Estou?" E ela também sorria. "Por quê?" "Porque você é perfeita." "Edward, não, eu..." Ela ainda balançava a cabeça quando ele a tomou nos braços. A cama estava a poucos passos, mas ela era sua esposa e ele estava prestes a fazer amor com ela, depois de todo aquele tempo. Então o mínimo que podia fazer era levá-la no colo. Ele a beijou mais uma vez, correndo as mãos pelo corpo dela, primeiro por cima da combinação e depois arriscando-se a explorar por baixo do tecido. Ela era tudo o que ele sempre sonhara, morna e receptiva. Então, ela enganchou suas pernas na dele, prendendo-o cada vez mais perto de si. E Edward sentiu como se o mundo inteiro tivesse explodido em intensos raios de sol. A sedução não partia só dele. Ela também o desejava. Queria colar o corpo ao dela, sentir cada pedacinho. O coração de Edward cantava de satisfação e felicidade. Ele se afastou, apenas o suficiente para tirar a camisa. "Você está diferente", falou ela, admirando-o com um olhar apaixonado. Ele arqueou a sobrancelha. "A última vez em que eu vi o seu corpo foi no dia em que você saiu do hospital", disse ela, alisando o peito dele com a pontinha dos dedos. Era verdade. Ela sempre dava as costas para que ele pudesse se trocar. E ele sempre ficava olhando, imaginando o que ela estaria pensando e se perguntando se ela sentia vontade de se virar para dar uma espiadinha. "Espero que minha aparência esteja melhor agora", sussurrou ele. Ela revirou os olhos.
o que no fim das contas ele julgou como uma repreensão merecida. Ele ainda não recuperara todo o peso que perdera, mas certamente já estava mais forte. Quando passava a mão nos braços, conseguia sentir os próprios músculos voltando à forma, recuperando aos poucos toda a força de outrora. Ainda assim, ele já se sentia forte o bastante para viver aquele momento definitivamente. Eu não sabia que os homens podiam ser tão lindos, afirmou Cecília. Ele a pegou pelos ombros para poder repreendê-la da forma mais enfática e provocou. Se você me fizer corar, terei que exercer a minha autoridade marital sobre você. Sua autoridade marital? E em que consiste isso? Não sei muito bem, admitiu ele, mas tenho bastante certeza de que os seus votos incluem uma promessa de me obedecer. Se ele não estivesse tão concentrado no rosto dela, talvez não tivesse percebido a minúscula contração em seu maxilar, ou o movimento desconfortável em sua garganta, quando ela engoliu em seco. Quase implicou com ela por causa disso. De todas as mulheres que conhecia, pelo menos, de todas aquelas de quem ele gostava e a quem admirava, nenhuma delas levava a sério a promessa de obedecer ao marido. Ele se perguntou se, ao pronunciar as palavras do juramento no navio, ela não teria cruzado os dedos. Ou talvez tivesse conseguido encontrar uma maneira de se esquivar de dizê-las. Aquela raposinha esperta. E talvez estivesse com vergonha de admitir. Nunca quis que você me devesse obediência, murmurou ele, sorrindo ao buscar mais um beijo. Quero apenas que concorde comigo em tudo. Ela deu um leve empurrão em seu ombro, mas ele não conseguiu conter uma risada. Rolando para o lado, puxou-a para junto de si, incapaz de conter a onda silenciosa de euforia que emanava de seu corpo para o dela. Nunca tinha soltado uma risada enquanto estava na cama com uma mulher. Quem diria que isso seria tão prazeroso? Você me faz muito feliz, disse ele. Aceitando, enfim, a instrução de Cecília, Edward puxou a combinação para cima e ela ergueu os braços para que a peça passasse pelos ombros e pela cabeça. Ele perdeu o fôlego. Ela estava nua, e embora a parte de baixo de seu corpo estivesse coberta pelos lençóis, seus seios estavam expostos. Ela era a coisa mais linda que ele já vira, mas ia muito além. Não era apenas a aparência dela que o deixava tão tonto de desejo, tão excitado. Ele tinha certeza de que nunca estivera tão rígido antes. Era algo mais... algo profundo, divino. Ele tocou o seio dela, roçando o belo mamilo rosado com um dedo indicador. Ela arfou, e ele não conseguiu conter um sorriso de orgulho masculino. Estava eufórico ao ver que tinha o poder de fazer com que ela o desejasse daquela forma. Ao saber, com certeza quase absoluta, que ela estaria ficando molhada naquele momento, ao ver o corpo dela ganhando vida ao toque de seus dedos. Tão linda, murmurou ele, virando-a outra vez de barriga para cima e se posicionando sobre o seu corpo. Contudo, livre da combinação, a posição ganhou ares muito mais sensuais. Com a gravidade, os seios dela ficaram mais baixos, mas os mamilos rosados estavam maravilhosamente rijos, como se implorassem pelo toque dele. Eu podia passar o dia inteiro admirando você, disse ele. A respiração dela se acelerou. Minto, tornou ele, inclinando-se então para lamber de leve um mamilo dela. Acho que não seria capaz
de admirar sem tocar. Edward arfou ela, sem beijar. Passou para o outro seio, tomando o mamilo na boca. O corpo dela arquejou sobre o dele, e um gemido agudo escapou de seus lábios, enquanto Edward prosseguia com sua doce tortura. Sem mordiscar, murmurou ele, retornando ao outro seio, desta vez usando os dentes. Ai, meu Deus, gemeu ela. O que você está fazendo? Estou sentindo. Ele deu uma risadinha. Acho muito bom que você esteja sentindo. Não é isso. É que eu estou sentindo bem na... Ele esperou alguns segundos. E então disse, com as palavras embebidas de um desejo avassalador. Você está sentindo em outro lugar? Ela assentiu. Um dia, quando eles já tivessem feito amor umas 100 vezes, ele faria com que ela dissesse o nome do lugar onde ela estava sentindo. Ele a persuadiria a dizer as palavras que fariam com que o membro dele já ereto ficasse duro como aço. Contudo, por ora, ele teria que ser o libertino. Usaria todas as armas de seu arsenal para se certificar de que, quando enfim a penetrasse, ela estivesse alucinada de desejo. Ela descobriria o que era ser adorada. Descobriria o que era ser idolatrada. Porque ele já tinha percebido que, para ele, o ápice do prazer estaria em levá-la a descobrir o dela. Apertou o seio dela, moldando-o como um pequeno monte. E então se inclinou sobre ela, boca colada ao ouvido dela. Sabe, eu me pergunto, onde é que você está sentindo? Instigou ele, mordiscando-a de leve. Depois deitou ao lado dela, apoiado no cotovelo, e deslizou a mão do seio para o quadril dela. Será que é aqui? A respiração dela ficou mais forte. Ou talvez alisou a barriga dela, contornando o umbigo com a ponta do dedo. Aqui, imóvel, Cecília estremeceu com o toque dele. Parece que não, falou ele, desenhando círculos preguiçosos na pele dela. Acho que o lugar em que você está sentindo fica mais embaixo. Ela emitiu um certo som. Pode até ter sido o nome dele. Ele cobriu o abdômen dela com a palma da mão. E lentamente foi descendo até que seus dedos encontrassem a leve penugem que guardava o sexo dela. Ela se retesou, como se não soubesse o que fazer. E ele não reprimiu um sorriso ao ouvir a respiração entrecortada de Cecília. Com delicadeza, ele abriu os lábios dela, acariciando seu clitóris, até sentir parte da tensão se dissipar do corpo dela, deixando-a mais receptiva a ele. Está gostando? Sussurrou ele. Embora já soubesse a resposta. Quando ela fez que sim, ele sentiu como se fosse o rei do mundo. O mero ato de dar prazer a ela já parecia ser o suficiente para que o coração dele se enchesse de orgulho. Ele continuou a provocá-la, levando-a cada vez mais perto do clímax. Embora o próprio corpo estivesse gritando, implorando para ser satisfeito. A princípio, ele não tivera a intenção de levá-la primeiro ao ápice. Contudo, no instante que começara a tocá-la e sentir o corpo de Cecília se mover no compasso de seus dedos, soube o que fazer. Queria que ela se desfizesse, que fosse a loucura, que pensasse que não havia prazer maior. E então, queria mostrar a ela que havia, de fato, prazeres maiores.
O que está fazendo? Sussurrou ela. Mas ele percebeu que era uma pergunta retórica. De olhos fechados, a cabeça inclinada para trás, Cecília arqueava o corpo, os seios perfeitos, apontando para o céu. Edward nunca tinha visto nada tão belo e tão sensual. Estou fazendo amor com você, respondeu ele. Ela abriu os olhos, mas ele levou o dedo aos lábios dela. Não me interrompa. Ela era uma garota esperta. Certamente já sabia o que transcorria entre um homem e uma mulher. E devia saber que isso implicava em ser penetrada por algo muito maior do que o dedo dele. Contudo, estava claro que ninguém tinha contado a ela que o encontro podia envolver tantas outras coisas deliciosas. Já ouviu falar de La Petite Morte? Perguntou ele. A confusão momentânea turvou o olhar dela e ela respondeu, balançando a cabeça. A pequena morte? É assim que os franceses chamam. É uma metáfora, prometo. Sempre considerei como algo mais próximo de uma celebração da vida. Ele se inclinou sobre ela, tomando uma milha entre os lábios. Ou melhor, talvez uma razão para viver. E então, sentindo o poder dessa promessa na própria alma, ele a encarou por entre os cílios semicerrados e murmurou: Posso mostrar a você?